dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dias, distante de vocês, não tem sido nada fácil, né? Esse meio de comunicação é muito bom, mas o calor humano é muito melhor. Nós agradecemos a Deus, né, por mais um dia. E nesta nova manhã, dia do Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é muito bom e tem abençoado a sua igreja, tem nos dado condição de, no seu dia, conseguir parar, refletir, poder glorificar o nome do Senhor, estender a nossa gratidão, nosso louvor, não só pela observação da lei, mas por esta lei estar dentro de nós, está no nosso consciente, na nossa realidade, porque o Espírito de Deus, ele removeu o coração petrificado e nos deu um novo coração. E aí nós entendemos que 6 dias trabalharemos, e no sábado cristão nós nos reuniremos para adorá-lo, engrandecê-lo e principalmente com prazer, com alegria. Hoje é o dia do Senhor. Nós somos gratos a Deus por essa vocação, por esse chamamento, por Ele haver feito tudo isso que fez em nosso favor. Nós te agradecemos, Senhor, e queremos nesta manhã cultuá-lo de forma aceitável, de forma agradável a Ele, porque o culto é para Ele, não é para nós, não é? Mas é para o Senhor, ainda que tenhamos satisfação, prazer, alegria. O Salmo 96, ele começa dizendo assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. O Salmo 95 diz também: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. É o dia do Senhor. Por isso, amada igreja do Senhor, bendito seja o Senhor, porque de forma absoluta, completa, de forma extraordinária, Ele atua poderosamente nos corações da sua igreja, do seu povo. Tem desenvolvido essa capacidade de, no dia do Senhor, poder, com júbilo, com alegria, celebrar a esse rochedo que é o Senhor, que é o grande Yahvé, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos então, amada igreja do Senhor, vamos orar ao Senhor nesse instante, não esquecendo que você está participando do culto ao Senhor. Você não está assistindo ao culto, você está participando, você está integrado em espírito e em verdade para a glória de Deus. Então você estará nesse instante cultuando ao Senhor. Portanto, oriente sua família, oriente os amigos que possam estar presentes na sua casa, as pessoas que estiverem no momento do culto, que sentem-se reverentemente, cultuem ao Senhor nesse instante. Vamos orar ao Senhor, vamos inclinar as nossas frontes e elevar o nosso pensamento ao Senhor. Pai bondoso, soberano Deus, Senhor do universo, Deus que formou todas as coisas pelo poder da Tua palavra, o grande Yahvé, ao bondoso Deus de Israel. Nós nos encontramos nesta nova manhã, Senhor, reunidos, pois queremos, Senhor, queremos contar com a Tua presença de forma gloriosa em nosso meio. Pai bondoso e eterno, soberano, Te faz presente em nosso meio. Nos abençoa, Senhor. Faz com que a Tua palavra e a Tua voz seja ouvida no mais profundo do nosso coração. Que a nossa mente, que os nossos pensamentos e a nossa própria vontade seja conduzido por todos os Teus ensinamentos, por Tuas orientações. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo na extensão desta terra. Ó Senhor, tem compaixão de nós. E nesse momento, no primeiro dia da semana, fazendo assim menção ao dia do Senhor, ao dia prescrito e determinado, santificado para adoração,
e desta feita agora no sábado cristão, nós queremos te adorar, queremos te bendizer, queremos te servir. Sejas conosco, nos abençoa, Senhor, nos ilumina com a tua palavra, dai-nos a iluminação da tua verdade, convence os nossos corações e nos desafia a cada instante a melhorar a nossa conduta, a nossa forma de viver, a nossa forma de caminhar. Pai, dai graça, Senhor, e derrama sobre a tua igreja. Tem compaixão de nós, nos abençoa, Senhor, recebe o culto que estaremos te oferecendo nesse instante. Sejas conosco a ponto de perdoar os nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 95. E assim diz a palavra do Senhor: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de sua mão, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Mazã, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Palavra do Senhor revelada a nós, para a sua honra e sua glória. Vamos louvar ao Senhor nesse instante, o hino de número 28, Coroação, um novo cântico inário presbiteriano. Senhor, que amo
olhando para o universo e todas as coisas que existem, que estão diante de nós, diante dos nossos olhos, é inegável que esse Deus é supremo, que é poderoso, que criou todas as coisas. Nós conhecemos o Senhor pela revelação natural, pela criação de todas as coisas. Há um Deus. Esse Deus criou todas as coisas. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Louvado seja o Senhor, porque também entendemos que ao entendermos ou ao compreendermos essa verdade de que há um Deus, que Ele nos criou, que Ele nos fez com poder e que criou todas as coisas com o poder da Sua palavra, compreendemos que o nosso coração, ele assimila essas verdades pelo poder do Espírito Santo atuante em nós. Obrigado, Senhor, por Teu amor, porque sabemos que o Senhor nos procurou, sabemos que o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida, sabemos que o poder do Teu Espírito nos convence desta verdade, e tudo isso nos feitos de Cristo Jesus. Nós queremos, nesta manhã, cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos também, diante do texto que leremos nesse instante, no Salmo 51, rogar ao Senhor que se compadeça de nós, que tenha compaixão de nós, que perdoe os nossos pecados, que receba o nosso culto, pois nós reconhecemos que somos pecadores. O Salmo 51 diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém. Essa é a nossa súplica, a súplica que foi estendida por Davi e que em forma de cântico, de louvor, foi cantada, foi apreciada. Nós também queremos trazer e levar e conduzir diante do trono de Cristo. Compadece-te de mim, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Nós sabemos que o Senhor é bom, e o Senhor perdoa os nossos pecados, segundo a multidão das tuas misericórdias. E o nosso clamor, a nossa súplica, é que o Senhor apaga, Senhor, as nossas transgressões, que são muitas. A palavra do Senhor diz que nós pecamos em pensamentos, palavras e atos. Nós queremos orar ao Senhor nesse instante. Queremos agradecer ao Senhor, agradecer de todo o nosso coração pelo perdão que nos é concedido no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Queremos agradecer ainda também pelo perdão que nos é concedido pela obra do Senhor como sumo sacerdote, que tem diante do Pai estendido a nossa súplica em oração e o nosso clamor pela modificação dos nossos atos, pela transformação da nossa vida. E somos gratos, Senhor, pela consciência que temos de olharmos a Tua verdade e entendermos que somos pecadores. Por isso, meu irmão, incline a sua cabeça nesse momento, e vá ao trono de Cristo mais uma vez em oração, rogando ao Senhor pelo perdão que nos é concedido por meio de Cristo Jesus. E também, ao mesmo tempo, apresenta ao Senhor a sua gratidão. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão que nos é também oferecido por Cristo Jesus. Pai eterno, ó Senhor bondoso, a multidão das Tuas misericórdias realmente são incompreensíveis. Nós não conseguimos entender como o Senhor pode nos amar de uma maneira tão especial, pois o Senhor é Deus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem imputado a Tua graça em nosso coração. Obrigado, Senhor, muito obrigado pelo perdão que o Senhor nos concede, porque o Senhor é Deus, e na multidão das Tuas misericórdias, o Senhor tem nos perdoado os pecados que cometemos por pensamentos, por palavras
e por ações. Senhor, dai-nos iluminação da Tua palavra, assimilação da Tua verdade revelada, para identificação dos nossos pecados. Dai-nos, Senhor, a capacidade de fazermos uma introspecção, uma análise dentro de nós e identificarmos tudo aquilo, Senhor, que não te agrada. Pai, sejas conosco e nos ajuda, Senhor, a andarmos segundo a Tua palavra, ou, Senhor, no mínimo nos dá a graça de compreendermos os Teus ensinamentos, que a Tua palavra seja a bússola para a nossa vida, que a Tua palavra seja o manual de instruções para o nosso caminhar. Ó Senhor, que nos guiemos por ela, que o Teu Espírito nos convença dessa verdade a cada dia e que, pelo poder do Teu Espírito Santo, sejamos transformados. E que esse processo de desenvolvimento e de crescimento seja algo evidente em nossa vida. Senhor, dai-nos a cada dia novidade de vida. Modera os nossos corações. Aquieta, Senhor, as nossas intensidades de pico, de excitações momentâneas, comuns aos homens, cheios, nós que somos cercados, rodeados por influências deste mundo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos melhores. Dai-nos paz, calma, serenidade, retira o orgulho, a vaidade, a avareza, os males que em muitos momentos estão impregnados em nós. Remove, nos põe o Teu perfume. Faz com que haja em nós o perfume de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a exalarmos o Teu perfume e que as pessoas se agradem de nós, dos nossos feitos, dos nossos atos e atribua todas as nossas boas ações ao Filho de Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Obrigado por poder orar nesta nova manhã. Obrigado por poder sentar, poder refletir. Obrigado por termos a Tua palavra em nossas mãos. Obrigado por Teu Espírito habitar em nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 336 do Novo Cântico. Luz.
profunda nós expressamos em forma de louvor. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Transformação. Todos nós passamos por essa transformação. O Espírito Santo de Deus, cheio de graça e de amor, tem transformado a nossa vida. Tem nos dado um novo norte, uma nova orientação de conduta, de convívio, um novo padrão de entendimento e agora como cidadão dos céus. Nós agradecemos a Deus porque a Escritura Sagrada é a orientação de Deus nos padrões dos céus. E nós queremos assim seguir ao Senhor. Nós louvamos a Deus por essa transformação. E é nisso que nós queremos também, nesta nova manhã, falar para vocês. Quero trazer para você, nesse instante, um texto muito interessante, no livro de Atos, no capítulo 9, que trata da conversão de Saulo de Tarso. No capítulo 9, versículo 15, e assim diz a revelação de Deus aos homens. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por meu nome. Amém. Vamos orar e rogar a Deus a iluminação para a compreensão desta verdade do texto. Ó Senhor, nós queremos te agradecer. Pai, muito, muito obrigado por teu poder, por tua graça, por tua generosidade, por tua misericórdia, por tua multidão de bondade sobre nós. Senhor, nós vimos que as primeiras intenções que estavam na mente de Saulo de Tarso, aquele que tornou-se o apóstolo Paulo, suas intenções não compreendiam exatamente a vontade de Deus para o benefício da tua igreja. Por isso, Senhor, nós vimos o teu poder atuante na vida de Saulo, que modificou, que transformou e trouxe novidade de vida a Paulo. Senhor, muito, muito obrigado por essa revelação. Porque assim como foi com Saulo, que o Senhor fez com Paulo, nós queremos te rogar que a cada dia venhamos nos conduzir em novidade de vida. E que essa transformação que cantamos, e que éramos perdido pecador, ela foi substituída por um pecador redimido em ti. Nós sabemos que ainda pecamos, e pecamos em pensamento, palavras e atos, ações. Mas sabemos que o teu Espírito é conosco. Sabemos que somos a tua igreja. Temos entendimento. Compreendemos perfeitamente, segundo a tua revelação, a palavra, qual é a tua vontade. E pelo poder do teu Espírito somos convencidos desta verdade. Senhor, muito, muito obrigado. Dai-nos graça, Senhor, para podermos nesta nova manhã fazermos uma análise e compreendermos um pouco o poder de Deus na vida de Paulo e vermos da necessidade daquilo que é importante para nós, assim como foi importante para Paulo. Senhor, dai-nos graça nesta manhã para assimilarmos essa verdade e assim como o apóstolo Paulo se conduziu, atraído, vocacionado, comissionado para missões, para evangelização, para estender a grandeza da salvação aos homens e a todo aquele que crê, que assim sejamos. Nos ajuda, Senhor, que ainda que nesta pandemia, confinados em nossos lares,
que os nossos corações estejam assim, analíticos, reflexivos sobre como podemos fazer para evangelizar, para auxiliar alguma pessoa, para conduzir, para orientar segundo a tua verdade. Sejas conosco. Nos ajuda, Senhor, a usar esse tempo que estamos reservados em nossos lares, a estarmos refletindo na tua palavra e pensando nos necessitados da tua verdade para a libertação de muitos. E assim como foi com o apóstolo Paulo, que conduzido por ti, foi levado à tua presença e o Senhor o transformou, te rogamos que o Senhor a cada dia nos transforme pelo poder da tua verdade revelada. Tudo isso nós te rogamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amada igreja do Senhor, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Meu amado irmão, minha amada irmã, como está a sua vida de cristão? Como está o seu ministério de evangelização? Como nós estamos durante estes dias? Quais são os pensamentos que permeiam ou que habitam a nossa mente e o nosso coração? Quais são de fato as preocupações que têm sido evidentes em nossa vida? O nosso tempo. Qual o tempo? Temos desenvolvido esse tempo das 24 horas, confinados em nossos lares? De que maneira temos usado o nosso tempo? Para a glória de Deus? Para a alegria da igreja e da salvação das almas? É de uma auto-perplexibilidade observarmos a transformação na grandeza do poder de Deus na vida de Paulo. Como a expectativa de vida do apóstolo Paulo, de Saulo de Tarso, como ela foi transformada, como o encontro de Cristo com Paulo foi importante. Esse encontro também já nos destronou. Nós já fomos assim, conduzidos a esse momento. Tivemos um encontro com o Senhor. E, no entanto, como está o desenvolver da nossa vida? E o Senhor disse, no versículo 15, ele diz assim, o Senhor disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Primeiro nós encontramos o poder de Deus dando o primeiro passo. Não foi Paulo que deu o primeiro passo, mas o Senhor que deu o primeiro passo diante de Paulo, né, de Saulo de Tarso. E nós louvamos porque não fomos nós que de repente passamos a querer o Senhor, mas o Senhor nos quis antes. O Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida. O Senhor desenvolveu no seu plano, no seu decreto, a forma de nos conduzir, de nos levar até o encontro com Ele. Ele que marcou esse encontro com Paulo, Ele que marcou esse encontro com cada um de nós. E o Senhor disse que para ele, Paulo, Saulo de Tarso, era um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei, disse o Senhor, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor se revela, o Senhor traz a sua criatura como sua igreja, o Senhor regenera e transforma o coração, modifica todos os pensamentos, e o Senhor transforma o sofrimento em prazer, ainda que sofra, ainda que passe por momentos difíceis, ainda que venha ser acometido por grandes perseguições, por lutas e sofrimentos, mas o coração de Paulo era um coração agora compungido, desejoso de ver o nome do Senhor sendo glorificado. Irmãos, eu fico muito feliz em saber que a pandemia que nós estamos passando, que os sofrimentos, nada é
diante do poder de Deus, que assim como Paulo, fomos comissionados. Eu louvo ao Senhor que o propósito maior é a glória dele. O Senhor se faz conhecido por sua majestade e poder nesse texto. Nós observamos que o princípio ativo que motivava o coração de Saulo de Tarso era de perseguir a igreja. Era de perseguir aquele grupo de pessoas que eram seguidores de Jesus Cristo. Mas que ao ter um encontro com o Senhor, o poder de Deus se faz evidente. E nós vimos que aquele que saiu com pensamento, com objetivo de ultrajar, de prender e matar a igreja de Cristo Jesus, foi transformado. Estamos diante de um quadro que revela o grande Yahvé, o grande Deus e o seu poder, como Senhor absoluto que reina e estabelece em todos os tempos a sua própria vontade. Nós olhamos que o princípio ativador de Paulo o conduzia numa direção e ele é parado pelo impacto do poder de Cristo. Nós observamos que de forma foi o poder de Deus tão poderosa, transformando o ser de Paulo e de muitos de forma inimagináveis, mudando a vontade, mudando a psique, os corações, os desejos, a razão de vida, os objetivos. Esse é o poder de Deus. Primeiro, no momento que li o texto, enxerguei de imediato o poder da intervenção de Deus sobre os pensamentos humanos, sobre os objetivos humanos, e nós devemos orar por isso, para que a nossa vontade, para que o nosso desejo seja aquele desejo que é de Deus, para a glória dele. Saulo de Tarso até achava que fazia a vontade de Yahvé, mas ele não estava habilitado, não havia nele ainda competência para assimilar o mega plano de salvação e naquele momento a aplicação da graça na pessoa de Jesus Cristo, a quem ele perseguia. Em muitos momentos nós estamos cercados de razão e achamos que a nossa razão ela é absoluta e achamos que temos direitos e que somos, na realidade, as coisas foram feitas para nós, mas logo que temos um encontro com o Senhor, entendemos que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. O que importa é que as nossas ações possam glorificar. Paulo desejava lançar por terra os crentes. Estava agora, naquele momento, deitado com o rosto no chão, porque literalmente o Senhor teve diante dele, literalmente ele cai do cavalo. E naquele momento ele se encontrava cego, a luminosidade que o assistia e a voz que ele ouvia: eu sou Cristo, a quem tu persegues. Ele passa a assimilar ali pela grandeza de Deus. Que queda maravilhosa, irmãos. Quantos tombos que às vezes precisamos tomar para entender que a nossa atitude não está correta, que a nossa maneira de agir não está boa, e que nós achamos que somos defensores e estamos contidos das verdades, e é necessário cair do cavalo. É necessário ir com o rosto no chão, com a face no pó, e poder ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor. Paulo viu uma grande luz, uma luz em seu redor. Não foi uma miragem qualquer, um êxtase que Paulo passou, uma visão, quem sabe, subjetiva. Foi uma grande luz dos céus. Uma luz tão forte, irmãos, que ele tirou a visão física.
mas abriu a visão da sua alma. Os olhos espirituais de Paulo foram abertos. Ele caiu por terra. O apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, aquele que representava um ser selvagem, um ser indomável, cheio de propósitos e objetivos, montado em seus objetivos e pensamentos, acaba de ser subjugado pela grande luz, pelo Senhor. Ai, que queda maravilhosa, irmãos! Como nós desejamos que os planos que contrariam o Senhor em nossas vidas possam tombar, como tombou os planos e os objetivos de Paulo. Como queremos, irmãos, nos depararmos com momentos tão importantes, tão gloriosos, que ilumine e apague completamente e dê uma cegueira sobre os objetivos deste mundo e abra uma luz sobre os objetivos dos céus. Irmãos, esses dias eu tenho escutado muitas queixas sobre o confinamento. Há muitas pessoas, irmãos, que andam aborrecidos por estarem confinados. Há muitas pessoas que estão assim convivendo de forma insuportável uns com os outros, que estão usando palavras tão grosseiras, desagradáveis, porque estão, quem sabe, irmãos, ocupando o tempo de forma errada, estão vivendo de forma ociosa, e os objetivos dos seus corações não estavam exatamente naqueles que necessitam. Pois nós que somos a igreja, irmãos, temos muito que fazer. Temos muito que orar. Temos muito que rogar. Temos muito que conhecer. Amada igreja do Senhor, caímos do cavalo. Todas as manipulações químicas atualmente existentes já não contêm o Covid-19. E já não nos assegura a vida adequadamente. Caímos do cavalo. E temos o privilégio de termos o Senhor conosco. E conhecer a forma que se desenvolve o Covid, o coronavírus modificado. E conhecemos os mecanismos que inibem o crescimento. Ainda álcool, sabão, líquido de pedra, com composições químicas que limpa, que quebra a molécula ou a célula do vírus. Sabemos que não podemos nem devemos passar a mão na boca ou nos olhos, que devemos cuidar da nossa higienização, devemos usar máscara para que por meio de micropartículas de saliva não venhamos nem contaminar, nem sermos contaminados. Como graça de Deus, no conhecimento que o Senhor tem nos dado. Mas, irmãos, nós também sabemos a importância desse confinamento, de entendermos que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. Não é verdade? O apóstolo Paulo fazia planos, mas a resposta boa veio do Senhor. Nós estamos em casa, nós estamos guardados, cuidado em nossos lares. Deus está nos dando a oportunidade de olhar para o nosso cônjuge, de enxergar as suas fragilidades. Deus está nos dando a oportunidade de enxergarmos o que nós precisamos para sermos recebidos, acolhidos e nos integrarmos como família, porque estávamos dispersos, fora de casa, a mulher trabalhando, o esposo trabalhando, chegando se vendo mal, os filhos praticamente abandonados, ou sendo cuidados por mão de familiares, sem aquele apreço, aquele cuidado da nossa presença. Ainda que pandemia, ainda que quarentena por enfermidade, ainda que em confinamento,
devemos descobrir a beleza, as qualidades, as virtudes daqueles que estão conosco. Aqueles que se empenham ou não se empenham, e nós nos empenharemos por eles. E vamos nos entregar, porque agora a luz dos céus, nós caímos do cavalo, mas temos a luz de Deus sobre nós. Esse texto, ele nos esclarece muitas coisas. E uma das coisas que para mim é supremo e maravilhoso é a visão de nós nos tornarmos ministros, de termos a missão da evangelização, temos a visão de um missionário, temos a necessidade de expandir esta verdade para a salvação. Porque ainda que confinados em nosso lar e bem guardados e cuidados, temos pessoas morrendo, temos um número de pessoas infectadas e que estão cheias de sofrimento e dor, cheias de incertezas, com os corações sem rumo, sem direção, sem expectativa, achando que irão morrer no outro dia, ou no mesmo dia. Mas nós como igreja, ainda que confinados em nosso lar, olhando um para o outro, precisamos ser sábios de descobrir em nós a necessidade da intercessão, a necessidade da oração, a necessidade da compreensão da evangelização para a salvação. Você esteve pensando nisso? Você consegue enxergar que esse momento em que a sociedade estava desenfreada, onde não havia compreensão do dia do Senhor, nós agora estamos impedidos de estar indo à casa de Deus, ao templo, e estamos nos reunindo e transformando esse momento, ainda que separadamente em cada lar, como em culto integrado. Mas nada é igual a se arrumar, nada é igual a pegar a nossa Bíblia, a nos preparar e sairmos para a casa de Deus, pegarmos um meio de transporte, ou irmos a pé, ou a cavalo, ou a bicicleta, ou a motocicleta, mas irmos à casa de Deus no dia do Senhor. Que prazer enorme, que alegria poder olhar para trás os 6 dias trabalhados e ir diante de Deus, Senhor, assim como o Senhor, quero trazer a minha gratidão nesse dia. Caímos do cavalo, como caiu Paulo. Mas o Senhor nos deu a graça, como deu a Paulo, de agora enxergar a necessidade da evangelização, de agora compreender a necessidade de expandir a verdade que liberta, a verdade que nos levará à ressurreição da vida, de nos dar um coração agora que tenha percepção, que consiga entender. Eu não sei você, mas alguns amigos meus, conhecidos, estão doentes. E alguns familiares, conhecidos destes doentes, já morreram. No trabalho, como a empresa que eu ainda sou secularizado, e ainda que aposentei agora, mas temos ainda um período a cumprir, né, temos algumas coisas a fazer. Mas quando cheguei no trabalho, nestas noites, que eu tenho trabalhado aí quase todas as noites, eu fui notificado do falecimento de um dos nossos colegas. Em seguida, eu fui novamente notificado do falecimento de uma mulher na localidade de Itapissuma. 1h da manhã, o meu colaborador ligou para mim e disse: Dantas, eu queria que você viesse aqui, eu queria dizer uma coisa. Quando eu fui na máquina dele, ele disse: lembra que te falei daquela mulher que morreu? Agora quem faleceu foi o sobrinho dela, que estava no mesmo convívio. Irmão, nós
como igreja, temos a oportunidade agora de estender graça de salvação, como foi com Paulo. Paulo tornou-se um grande missionário. O apóstolo Paulo foi transformado por Deus, que é o grandoleiro. E Deus transformou Saulo de Tarso em Paulo, apóstolo. O Senhor transformou Saulo de Tarso de perseguidor agora a perseguido, a sofredor, porque inúmeras são as barreiras que cercaram o apóstolo Paulo, inúmeras são as barreiras que cercarão a igreja de Cristo nesses dias de pandemia. Mesmo nós confinados, se nós não tomarmos cuidado e reservarmos momento para o Senhor, as 24 horas dentro de casa, não teremos tempo para o Senhor. Não teremos tempo para a percepção das grandezas do Senhor. Nós precisamos compreender que o apóstolo Paulo sai da condição excepcional, exclusiva, pomposa, ousada, a ponto de literalmente cair do cavalo e com o rosto em terra, no pó, cego, desnorteado, sem forças existentes em si, mas que a graça foi assistida em seu coração. A igreja em nossos dias, fomos agora tomados por esta pandemia, por esta crise mundial de saúde. Nós fomos agraciados por Deus. Temos a Bíblia em nossas mãos. Temos o Espírito Santo em nosso coração. E nós, assim como o apóstolo Paulo, seremos perseguidos pelo mundo, mas estaremos cheios de necessidade, de vontade de pregar. Estaremos passando por inúmeras dificuldades na vida, mas também estaremos tendo a oportunidade de anunciar Cristo. E veremos o poder de Deus na vida dos nossos amigos, conhecidos, pessoas que se aproximam de nós, que passam a conhecer o Evangelho de Jesus pelo poder de Deus, que usará você, Igreja de Cristo, como usou o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo partiu de Jerusalém com um mandato oficial do sumo sacerdote para prender cristãos que eram fugitivos. No entanto, tornou-se perseguido e foge de Jerusalém, a igreja. Após a conversão de Paulo, o apóstolo Paulo passou a enfrentar grandes perseguições. Foi perseguido em Damasco, assim diz a Bíblia no livro de Atos. Paulo foi rejeitado em Jerusalém. O apóstolo Paulo foi esquecido em Tarso. Paulo foi apedrejado em Listra. Paulo foi também preso e açoitado lá em Filipos. O apóstolo Paulo foi escorraçado de Tessalônica e também de Bereia. Paulo foi chamado de tagarela lá em Atenas, de impostor lá em Corinto. Ele enfrentou feras, o apóstolo Paulo, lá em Éfeso. Paulo foi preso em Jerusalém. O apóstolo Paulo foi acusado em Cesareia. Paulo enfrentou naufrágio no caminho de Roma. O apóstolo Paulo foi picado por uma víbora lá em Malta. Paulo chegou preso a Roma e mais tarde foi decapitado por guilhotina romana. Mas o apóstolo Paulo, ainda que em meio a todas essas perseguições e lutas, culminando na sua morte, foi um grande missionário. A fadiga de estarmos contidos em casa, e às vezes as pessoas que nos cercam estão inquietas, angustiadas e chegam até a nos perturbar. Mas não podemos esquecer o número de pessoas que conhecemos, que estão distante de nós, em meio a todas essas perseguições, que não chegam a ter o cunho dos sofrimentos de Paulo.
nós seremos levados pelo Espírito Santo de Deus a refletirmos como igreja do Senhor, assim como Paulo, nesse momento de dificuldade, a lembrarmos dos necessitados, a lembrarmos dos novos convertidos que necessitam do Evangelho, a lembrarmos dos lares que ainda não estão estruturados na verdade. O apóstolo Paulo, ainda que em meio a todas estas lutas, foi um grande missionário. Paulo, ainda que em meio a essas lutas, foi usado como um vaso útil para o Senhor, foi transformado de agente da morte a pregador do Evangelho. Lá no capítulo 9, no versículo 20 a 22, você vai ver os feitos de Paulo. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Quando eu li esse texto, eu estava pensando, meu Deus, que essa pandemia nos tire da demonstração apenas, de irmos à igreja pela religiosidade, de estarmos envolvidos no meio dos cristãos, mas ainda não entendermos o propósito do Senhor. Após a queda de Paulo, após a frustração dos seus objetivos, ele verdadeiramente foi transformado. Porque o versículo 20 diz, e logo pregava nas sinagogas, a Jesus afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e dizendo, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio, precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Messias, era o Cristo. Irmãos, esses momentos de lutas, esses momentos de dificuldades que nos param, é como que uma queda. Eu conheci um grande pastor, um amigo nosso, que visitando ele, e nós havíamos omitido a informação médica de que a sua enfermidade era para a morte, nós temíamos em sinalizar essa verdade, e eu lembro que ele assim dizia, Zaca, saindo daqui, eu irei para a universidade buscar uma formação ainda maior. O que me alegra neste servo de Deus é que ele estava acometido de uma grande enfermidade, dor e sofrimento, mas o seu pensamento era cristocêntrico. A vontade deste homem era buscar conhecimento para glorificar a Deus, levando a comunidade e as pessoas que o ouviam a verdade revelada do Senhor. Por outro lado, também pude enxergar que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor para nós. Aprove ao Senhor promovê-lo, que foi algo muito, incomparavelmente melhor, diz o apóstolo Paulo, foi morar com Jesus, que é incomparavelmente melhor. Mas o objetivo dele, como era o de Paulo, o testemunho do apóstolo Paulo foi um testemunho cristocêntrico. Ele pregava nas sinagogas de Damasco que Jesus era o Filho de Deus e demonstrou que Jesus era o Cristo. Paulo tornou-se notável, não só no púlpito, mas também nas escolas. E se mostrou sobrenaturalmente. Ele colocou-se só para pregar e ensinar, defendeu a verdade de Deus quando pregava, pregando a tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo não perdia tempo. Ele anunciava. Paulo conquista e liberta Filemão.
E fora do templo, ele pregava em prisões, ou em liberdade, com saúde ou doença, nos lares, nas sinagogas, nos templos, nas ruas, nas praças, na praia, no navio, nos salões do governo, nas escolas. Paulo possuía um senso de urgência para anunciar o Evangelho de Jesus. Paulo pregava e dava demonstrações do Espírito Santo de Deus. Paulo dava demonstração de que era um homem verdadeiramente convertido. Nós vemos que o Senhor Jesus poderá nos usar poderosamente onde quer que estejamos, e que há poder de Deus, que nessa pandemia nós podemos ser muito bem usados. Nós podemos, nesse momento que estamos confinados em nossos lares, podemos ser uma bênção na vida das pessoas, ligando para elas, conversando um pouco com elas, orando pelas pessoas. Paulo foi transformado completamente, como nós, pelo poder do Evangelho, também fomos transformados. O apóstolo Paulo foi o maior evangelista missionário, pastor, pregador, teólogo e plantador de igreja da história do cristianismo. Paulo iniciou na região da Galácia, na Europa, e também na Ásia. Não só fundou, mas pastoreou com muito zelo e amor, com grande senso de responsabilidade, sempre preocupado com todas as igrejas. Paulo foi uma bênção. A queda de Paulo trouxe para nós a alegria de vê-lo conduzir o Evangelho de Jesus. A nossa queda neste momento também deve nos trazer alegria. Sei que estamos diante de muito sofrimento, mas esse sofrimento, irmãos, nos aproxima de Deus. Primeiro, nos fazendo refletir sobre os objetivos que estavam como princípio em nossas vidas. O que era a primazia da nossa vida em algumas coisas foram parados e detidos pelo poder de Deus, por meio até dessa Covid-19. Você poderá agora, se transformado no poder de Deus, parar e refletir, um coração transformado, dizer: Senhor, eu posso ser, hoje ou amanhã, um desses que estão infectados. Acredite, ainda que com todo o cuidado, com todo o conhecimento que nos é dado, da higienização, da limpeza, do isolamento, poderá esse vírus ainda ser transmitido pelo ar. Imagine, se respirarmos, não haverá máscara que venha nos proteger. Se sair da condição de salivamento, micropartículas de saliva. Amada igreja, esse é um momento de refletir. De refletir que nós, como igreja do Senhor, assim como disse o Senhor, dizendo que para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome, o Senhor pode estar dizendo também para nós, nesse instante, que a sua igreja, para Ele, é um instrumento que foi escolhido para levar este Evangelho. Que você possa compreender essa verdade. Que o seu dia possa iniciar diante de Deus e diante de si mesmo, a analisar a sua vida, a refletir sobre a sua conduta e a oportunidade que Deus está nos dando. Que o Senhor possa nos abençoar, que haja na nossa mente um princípio cristocêntrico, em que tudo que viermos fazer seja para a glória de Deus. Seja o comer, seja o beber, qualquer outra coisa, precisa ser para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a cada lar,
que você possa estender graça de maneira diante do Senhor, que as pessoas possam perceber a grandeza do poder de Deus na sua vida. Seja hoje transformado pelo poder de Deus, que o seu coração seja modificado a cada dia e que você busque andar diante do Senhor na perspectiva da revelação revelada de Deus nas Escrituras Sagradas. Deus abençoe a sua igreja. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 221. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem mal, anunciando teus brindes em Cristo, jubilosos no céu vão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Assim como o Senhor moeu o vaso chamado Paulo, que era Saulo, que o Senhor nos faça um vaso novo a cada dia, que o Senhor nos renove as forças, que o Senhor nos abençoe de maneira a entender o fim principal que o Senhor nos fez e nos enviou. Nós fomos feitos pelo Senhor para a sua glória.
Que o Senhor reconstrua a cada dia esse vaso e que possamos ser um vaso de bênção, um vaso escolhido de Deus. Vamos orar. Senhor bondoso, soberano Deus, quantos momentos tomamos a mesma direção que tomou Saulo de Tarso? Quantos momentos, Senhor, nos enganamos e achamos que estamos na rota correta e achamos que temos os direitos que imaginamos, mas que o Senhor tem sobre nós a direção correta por meio da Tua verdade. Pai, nós te rogamos que o Senhor assista aos nossos corações como assistiu o coração de Paulo. Que o Senhor retire a cada dia as partes importantes desse coração duro e difícil e que seja substituído tão imediatamente por um coração amável, bondoso, misericordioso, e que nesse novo coração haja sempre a expectativa maior como objetivo das nossas vidas, a Tua glória, a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo na salvação da Sua igreja. Senhor, nos ajuda a orarmos, Senhor, nos ajuda a nos conduzirmos conforme a Tua palavra. Senhor, assiste os nossos corações de maneira que faz com que os nossos pensamentos e a nossa vida sejam inteiramente guiados por Ti, pois sabemos que o comando é inteiramente Teu e que a cada dia os dias têm se abreviado. Nos ajuda, Senhor, a amar, a perdoar, a abençoar. Nos ajuda, Senhor, a dar em Teu caminho legítimo, não fazer das Tuas palavras a lei, mas viver a lei, viver o Teu momento, os Teus ensinamentos. Que o Teu Espírito habite em nós e nos guie e nos dirija conforme a Tua vontade. Sejas conosco, abençoa as nossas famílias, abençoa este país, Senhor, e o mundo. Dai-nos a graça da contenção ou da detenção deste mal, seja inibida as forças do inimigo e que a Tua igreja, que as Tuas criaturas encontrem em Ti a oportunidade de Te reconhecer. Nos ajuda, assim como é na Tua palavra e foi com Paulo, que a muitos anunciou Tua verdade, que a Tua igreja ainda em tempo consiga ocupar a nossa mente, a mente dela, naquilo que glorifica o Teu santo nome, para que o objetivo seja cristocêntrico, para a Tua honra e Tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Divino e Santo Espírito seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.